Estamos hoje aqui com a companheira Clara Albuquerque e o companheiro Barbosa Filho. Nós vamos conversar um pouco sobre o tema do momento, que é o novo marco regulatório do saneamento básico, né? Nós vamos hoje aqui conversar com o Barbosa Filho para a gente saber o que é realmente isso e quais são os prejuízos que isso traz para a nossa sociedade. Então, Clara, gostaria que você fizesse uma apresentação, depois a gente segue com nossa entrevista com Barbosa Filho. Boa tarde, gente. Então, meu nome é Clara, eu sou do NAJUP, que é uma extensão da UFPE, que pauta o direito nas ruas e o direito à cidade e à moradia. E a gente, recentemente, terminou de fazer uma série no nosso Instagram de posts relacionados ao novo marco do saneamento, né? A gente definiu o que é o saneamento, mostrou o panorama do saneamento aqui no Brasil. Relacionamos também a questão do saneamento com o direito à moradia, que é a nossa área de atuação, e a gente falou do marco legal. Esse vídeo é um fechamento dessa série, né? Para a gente poder discutir e conversar um pouquinho, porque é muito importante, tem muitos impactos na vida da gente e é pouco falado. Então, a gente convidou o companheiro Barbosa para conversar com a gente sobre isso. E ele vai falar um pouquinho sobre ele, sobre a atuação dele, sobre a PL e sobre... ele é o presidente do Sindicato de Aguentários, né? E sobre os impactos que essa PL vai ter nas nossas vidas. É isso. Ok. Uma boa tarde, Clara, Fernando Neves. Uma boa tarde à comunidade acadêmica. A gente tem uma satisfação imensa para debater um tema tão relevante, tão importante para a sociedade. Primeiro, eu gostaria de dizer que essa história do novo marco legal do setor de saneamento é um grande gozo, é uma grande falácia. Precisa de um novo marco. Existe lei específica, já foi muito debatido com a sociedade, foi debatido no Plano Nacional de Saneamento, nas conferências da cidade, e existe uma lei que regula o saneamento. Criar essa história do novo marco legal do saneamento é uma forma de querer inventar, querer enganar a sociedade, porque, na verdade, o pano de fundo é que esse é um processo de aceleração da privatização das companhias estaduais em todo o Brasil. Essa tentativa de privatização das companhias estaduais já se delonga. Iniciou no governo Fernando Henrique Cardoso, intensificou bastante aqui em Pernambuco, na era do governo Jarbas, tentou vender a companhia estadual, junto com o FHC, tentou mudar a legislação, porque o poder concedente é o município, está na Constituição. Então, quem regula, quem faz parceria com as companhias estaduais são os municípios, que é o poder concedente, e as companhias exploram os serviços de saneamento através dos contratos de programa. Pois bem, esse novo marco é nada mais, nada menos de que tomar esse serviço das companhias estaduais e entregar de forma imediata à iniciativa privada. Nós fizemos uma grande resistência desde a era FHC e agora, recentemente, no governo Temer, e foram duas medidas provisórias que o governo Temer tentou emplacar para tomar serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário das companhias estaduais e entregar à iniciativa privada. No fim do governo Temer, que a gente chama um consórcio Temer-Bolsonaro, Bolsonaro reeditou novamente a MP, que, antes de caducar, o Congresso Nacional discutiu esse novo marco. Então, nós fizemos um grande enfrentamento, organizamos já as federações, as entidades, movimentos populares, movimento social, e resistimos a esse projeto danoso, porque, como eu já falei, né, não precisa de uma nova lei para o saneamento. Precisa, na verdade, é de grana, de investimento, coisa que, ao longo de muitos governos, não foram feitos. Saneamento, o esgotamento sanitário fica por debaixo da terra, não dá voto. Então, se faltou muito, foi esse chamado investimento. Na era Lula, se houve um grande investimento especial no Nordeste para a distribuição de água. Fortaleceu o fornecimento e distribuição de água, inclusive com a construção da barragem do Pirapama. Pois bem, então esse grande negócio interessa a iniciativa privada.
Interessa porque a iniciativa privada quer ficar com o que é interessante, com o filé mignon, quer ficar o que dá rentabilidade. Então, esse novo marco regulatório foi nada mais, nada menos do que um lobby pesado da iniciativa privada, um lobby do setor financeiro para entregar as companhias estaduais a grupos privados. E quero dizer a vocês, a gente dialoga muito com as comunidades, com a sociedade, é que esse projeto, na sua totalidade, teve a resistência nossa. Porque, mesmo com a resistência, nós conseguimos, com grande articulação com os parlamentares de esquerda e também alguns do grupamento de direita, inclusive do grupamento do governo Bolsonaro, mostrar o prejuízo que traria para a população. Então, eles queriam entregar de imediato, e nós conseguimos, através do artigo 16, colocar uma transição para que as companhias hoje se adequassem, fizessem o contrato de programa com os municípios, adequando, melhorando o serviço de abastecimento, uma transição que as companhias que já têm o contrato de programa seria 2 anos para renovar os seus contratos, prestando um serviço de excelência. Aquelas que não prestassem o serviço dessa transição dos 2 anos, ela não iria renovar o contrato com o município. Acho que, no caso, exemplo, Compesa, que já tem contrato com os municípios, a maioria dos municípios aqui de Pernambuco, ela iria continuar existindo por mais 35 anos, com essa nova lei, e daqui a 35 anos poderia licitar, fazer um processo de licitação. O que é que acontece? O projeto que era ruim, mesmo com toda a nossa resistência, nós conseguimos colocar alguns artigos, algumas melhorias desse projeto, ele se tornou muito pior, porque o governo Bolsonaro, ao sancionar, ele sancionou com 14 vetos. 2 vetos, que a gente chama vetos, os vetos principais, foi do artigo 16, que era o período de transição das companhias estaduais para se adequar. Ele vetou o artigo 16, ou seja, a privatização é imediata, as empresas, os municípios têm que ofertar aos leilões aí com a participação da iniciativa privada de forma imediata. E o artigo 14, o que é que nós chamamos do artigo 14? O artigo 14 fala que os investimentos feitos pelas companhias ao longo do tempo, o ente privado que viesse a receber, ele teria que indenizar por todos aqueles serviços de melhoria que foram feitos. Por exemplo, a adutora do Nordeste, a adutora do Pajeú, que foi construída, a adutora do Agreste, que foi construída. Então, foi investimento pesado. Então, o ente privado que estava pegando aquela adutora, ele teria que indenizar as companhias pelo serviço feito, pelas melhorias feitas. Então, com esses 2 vetos principais, dispensa o ente privado que vier a pegar no leilão de indenizar o que foram feitos, ou seja, o que foi investido. E o artigo 16, ele coloca a imediata entrega ao leilão. Então, nós precisamos muito resistir. Nós temos as críticas, sim, eu acho que isso é verdadeiro, a gente precisa melhorar cada dia mais o abastecimento de água das comunidades, nas áreas de morro, nas áreas elevadas, o esgotamento sanitário, a gente precisa muito universalizar. Agora, quero dizer, não é com a participação privada que vai universalizar esse serviço. O exemplo bem claro aqui é o exemplo da PPP de Pernambuco, do esgotamento sanitário. A Odebrecht Ambiental, Clara, e hoje, que é a BRK, ela, no seu projeto apresentado, ela exclui aquelas áreas de interesse sociais. Aí veja, ou seja, favela, comunidade, BRK não vai atuar nessa área. Ela vai passar para que o município que faça o saneamento. Então, você perceba, entregar um filé mignon e o que for ruim fica com o público. O que é bom vem para o privado. Então, o que é que a gente percebe? O que é que vai acontecer? Sucessivos reajustes de tarifa, o abuso da tarifa, porque no projeto de lei, que não é projeto hoje, na lei 14.026, o município pode licitar blocos, que pode pegar o aglomerado da região metropolitana, 5 municípios, 10 municípios, pode pegar aquele aglomerado, que é o filé, e levar a um leilão. E a iniciativa privada pode concorrer concorrendo com a empresa estatal. Qual é o desequilíbrio dessa conta, num eventual leilão? É que o ente privado vai ficar só com aquele bloco, o bloco onde é o filé. E as companhias estaduais, ela tem que ficar, se ela for disputar, ela vai disputar com o bloco,
o filé e vai ficar com o osso. Então, é muito simples o ente privado dizer, eu ofereço o menor preço nesse momento, porque eu estou só com o filé, e o que é de ruim fica com as companhias estaduais, ou seja, eles sufocam as companhias estaduais, já acaba com as companhias estaduais ao longo do tempo, porque ela não vai ter tarifa, a não ser que aqueles municípios que são deficitários, que onde se arrecada com a água, com o esgotamento, mal paga a conta de luz, a Compesa teria que elevar suas tarifas para sobreviver. Então, por isso nós estamos falando, estamos dizendo que esse foi um projeto criminoso que tende a atender a grupos privados, interesse privado, aí posso falar inclusive da Coca-Cola, que tem o seu maior acionista, o senador Tasso Gereissati, que foi o relator desse projeto. Então, é um projeto que foi moldado para atender ao interesse privado. E a resistência que nós travamos no Congresso Nacional, conseguimos mudar o projeto, foi derrubada, acabou agora com o veto do presidente do veto desses dois artigos. Então, nós precisamos muito dialogar com vocês, com a comunidade acadêmica, com os movimentos populares, porque não é com a iniciativa privada que vai universalizar os serviços. A gente tem um exemplo muito, aqui em Pernambuco, um exemplo claro do que foi a privatização do setor de energia, a distribuição de energia, que no caso da CELP tem sucessivos reajustes tarifários e o serviço não atende da forma que a sociedade precisa. Se a Compesa tivesse uma tarifa de água, nos moldes que é a tarifa do setor de energia, no caso da CELP, tenho certeza que o serviço seria 100 vezes melhor do que hoje. Pronto, Barbosa. Bem importante realmente ressaltar essa questão, né, dos vetos presidenciais, porque é uma luta, né? E a gente sabe que é o desmonte, que, enfim, é um projeto de governo, né? Não é uma questão de realmente melhorar, realmente universalizar esses serviços, e sim destruir e deixar a serviço daqueles que dão lucro, né? E aí eu queria saber sobre a questão de o Brasil, ele está indo na contramão do mundo inteiro, né? A gente viu que em países como a Alemanha, como os Estados Unidos, muitas cidades estão voltando a reestatizar seu serviço de distribuição de água e de esgoto, né? E por que o Brasil estaria indo nessa contramão? Por que o Brasil está ignorando os exemplos externos, né, que deram errado? E até aqui no Brasil também, eu estava pesquisando Manaus, né, que tem uma rede privada e também não dá certo, que 30% apenas da cidade recebe o sistema de esgoto e pouquíssimo esgoto é tratado. Então, por que a gente está tendo esse retrocesso agora? Perfeito. Você foi no X da questão. Países do mundo afora que privatizou seus serviços estão reestatizando abastecimento da água, esgotamento sanitário e saúde pública. Para cada R$1 que você investe no esgotamento sanitário, no abastecimento da água, você economiza R$4 na saúde. O saneamento é o vetor principal, falta de saneamento tem sido um vetor principal da transmissão de doenças, como diarreia, filariose, entre outras doenças que são transmitidas pela falta do esgotamento sanitário. Então, nós precisamos fortalecer esse serviço. E o exemplo claro da iniciativa privada que tem trazido, inclusive aqui no Brasil, você trouxe muito bem, Manaus. Manaus já os péssimos serviços são feitos com a iniciativa privada. Não atende a população e as tarifas são abusivas. Limeira, São Paulo, também foi o município que privatizou aquela localidade. Então, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Onde está o processo de privatização entregue que o município entregou à iniciativa privada? Nós temos tarifas altas e um péssimo serviço à população. Então, não é privatizando que você vai resolver. Volto a dizer, o que falta é a vergonha dos governos, governo federal, inclusive governo estadual, porque tem que investir em saneamento. Você tem que injetar, você não está injetando dinheiro, você não está fazendo dívida, você está fazendo investimento. É o investimento que você economiza na saúde. Então, o Brasil está na contramão. A Argentina também foi um exemplo de privatização que reestatizou. Então, a gente precisa mostrar para a sociedade, dialogar com a nossa sociedade, que esse projeto de lei está trazendo um prejuízo enorme para a população. Não vai trazer serviço, não vai universalizar os serviços.
é aí que coloca-se no universo de 12 anos. Aqui em Pernambuco se falava também de universalizar o serviço de esgotamento sanitário, quando seja PPP do saneamento, de universalizar em 12 anos, e teve que rever o contrato, porque se passaram 8 anos e não fizeram nem 30% do que foi prometido. Então, o governo do Estado teve que refazer o contrato com a BRK para que flexibilizasse esse prazo que nós dizíamos, né? Se tivesse os investimentos da ordem que foi feito, investido no governo Dilma, o montante que foi investido no abastecimento d'água fosse investido no esgotamento sanitário, os técnicos da Compesa, os trabalhadores da Compesa iam fazer a universalização em menos de 10 anos. Então, com a iniciativa privada vai se passar 30, 40, 50 anos e não vai fazer a nossa chamada tão sonhada universalização, principalmente o esgotamento sanitário. A gente sabe que ainda existe um déficit rural no abastecimento da água, mas aqui em Pernambuco o abastecimento da água, com todas as suas dificuldades, inclusive porque Recife, Olinda e outras cidades são consideradas áreas de morro, tem sim interrupção no sistema, mas tem um abastecimento de água. Agora, o esgotamento sanitário, o déficit é ainda grande. Só Petrolina, que nós podemos chamar hoje, que é o oásis de saneamento. Mais de 97% da cidade de Petrolina é totalmente saneada, com abastecimento da água e esgotamento sanitário. E tem, depois desse projeto de lei, já tinha assim, um assanhamento da família Coelho, de Fernando Bezerra Coelho, de tomar aquele município, e tem um contrato com a Compesa de 35 anos, que é tomar aquele município que sabe que ali é um município rentável. É uma cidade que vive às margens do Rio São Francisco, é uma cidade que a Compesa fez investimentos pesados, então com esse novo marco já tem diversos prefeitos assanhados para entregar a iniciativa privada, porque esse novo ente, o ente privado que pegar um serviço filé como é a cidade de Petrolina, é que vai financiar as campanhas políticas. Então a gente tem chamado muita atenção, porque está na véspera de uma eleição municipal, então tem diversos prefeitos já partindo para um processo de licitação para entregar a iniciativa privada e ter o retorno dos seus financiamentos de campanha. Essa é uma grande verdade. Pronto. Eu queria saber também com relação a tanto as periferias, mas também ao interior, né? Ao interior, a parte da zona rural de Pernambuco, como é que fica essas pessoas, esses moradores, né, que moram nessas regiões, como é que fica a situação deles com essa aprovação dessa lei? Pronto, perfeito. Uma pergunta muito interessante e que a gente tem colocado o seguinte: com esse chamado novo marco para essa nova lei, você tem com as companhias estaduais, você tem um equilíbrio das contas de água. Você faz justiça social. Você tem uma tarifa social, onde essas comunidades mais pobres, os trabalhadores de baixa renda, têm uma tarifa social que possibilita ele pagar a sua conta da água. Com esse novo modelo, que aqui se chama de subsídio cruzado, o que é um subsídio cruzado? É as cidades que são superavitárias, região metropolitana, a gente fala que toda a região metropolitana tem um superávit muito bom, a região do Agreste, Caruaru, Petrolina, são as cidades que dão uma rentabilidade à companhia estadual, a Compesa. As demais cidades do interior, exemplo de Salgueiro, que eu já falei, é o que se arrecada, porque o bombeamento da água da adutora do Sertão é pesado. Então, o que se arrecada com a conta d'água lá em Salgueiro, mal paga a conta de energia da CELP, que é uma tarifa alta. Riacho das Almas, por exemplo, o que se arrecada mal paga também a conta de luz. O que é que vai acontecer? Com esse desequilíbrio financeiro, o ente privado ficando com o filé, vai impossibilitar o chamado subsídio cruzado, ou seja, o que se arrecada mais aqui no município superavitário, que faz a justiça social, equilibrando as contas de água, vai ter que a Compesa ou o novo ente vai ter que fazer um movimento de, perdendo o que é rentável, vai ter que elevar a tarifa de energia, a tarifa da água, para sobreviver. Ou então dizer, olha, município, tu é o poder concedente, Riacho das Almas, Salgueiro, poder concedente é você, não tenho mais condições de operar aqui o sistema, entrega lá um município. E a gente sabe como é que funciona nos municípios. Não se trata água, a gente tem aqui alguns municípios aqui na zona da Mata Sul, que ainda é operada pelas prefeituras, a Maragi, entre outras cidades, e não trata
a água devidamente como deve ser tratada. Então, vai ter muito município, se vier a acontecer isso, que é comprado e entregar de volta ao município, tem muito município que vai entregar água podre para a comunidade, para a sociedade maltratada, que não leva os produtos químicos devidos, e é isso que vai acontecer. Então, a sociedade vai pagar essa conta. Se tiver esse desequilíbrio, se a gente entregar o que é o filé, que se chama o filé iniciativa privada, e ficar com o osso. Então, tem duas formas de sobreviver. Ou elevando a tarifa, e a sociedade paga essa conta, acaba com o subsídio cruzado, você não tem as cidades mais ricas subsidiando aquelas cidades mais ricas, e a sociedade é que vai pagar essa conta, principalmente os mais pobres. Porque quem tem condição financeira melhor tem a condição de buscar água mineral, etc. E a sociedade vai ser, mais uma vez, vai ficar excluída desse processo, vai voltar ao que a gente chama do tempo da lata d'água na cabeça. Tem que voltar ao chafariz e a lata d'água na cabeça, isso que nós não defendemos. Por isso que é importante a derrubada desse veto. Nós estamos, Clara, organizando com a Federação Regional dos Humanitários do Nordeste, a Federação Nacional, a Sociedade Acadêmica, o ONDAS, que tem a parceria com a Universidade Federal, com as universidades federais também, para que a gente articule as bancadas, principalmente a bancada do Nordeste, que é muito bem articulada, articule para que faça a derrubada do veto. O Rodrigo Maia já sinalizou que vai derrubar o veto, que foi o próprio Tasso Gereissati, que foi o relator, disse que foi um tiro no pé do governo, mas não confiamos muito nessas personalidades, né? Porque vai lá, o acerto político depois não coloca em votação o veto. Então, nós estamos nos organizando, articulando bancada para derrubar o veto presidencial. Se derrubar o veto, aí sim a gente tem que o projeto que a gente tem críticas ainda, que não é o que nós queríamos era o fortalecimento das companhias estaduais, porque só com a empresa pública é que você vai fazer justiça social. Mas, minimamente, que as companhias tivessem uma transição, pelo menos 30 anos, para se readequar onde está faltando a distribuição de água e onde está faltando o esgotamento. É isso que nós defendemos e vamos nos mobilizar para derrubar o veto presidencial. Certeza. Então, eles prometem, né, essa universalização. Esse é um grande argumento do pessoal que é a favor, né? Que vai haver uma universalização porque se não houver no prazo estipulado, vão ter que pagar uma multa às empresas, né? Que isso vem dizendo lá. Mas aí, na realidade, é possível essa universalização através da privatização? Será que vão realmente fiscalizar esses prazos? Vão se cumprir? Com a experiência que a gente consegue ter uma noção. Eu queria saber isso. Se seria possível essa universalização realmente dos serviços de saneamento através da privatização? Não vão universalizar. Eu finalizo dizendo que o ente privado não vai universalizar, vai interessar para eles onde está o filé, onde possa buscar tarifa, o mercado financeiro vive de buscar dinheiro, buscar recursos. Então, o ente privado só quer o lucro pelo lucro. Demais vão ser excluídos, vai haver uma grande exclusão social e não vai haver a chamada universalização. Só vai haver universalização se tiver a participação da sociedade, se tiver a participação com as empresas públicas e não com o ente privado. E assim, eu entendo que nós temos que enfrentar, temos que derrubar esse veto, porque a iniciativa privada não vai universalizar os serviços. E como seria o que é que a gente podia fazer enquanto sociedade civil, né, para barrar esse projeto de lei? E também como é que a gente pode chegar a essa universalização sem passar por essa privatização, né? Assim, quais são as alternativas que a gente tem que não levem a esse sucateamento e a essa seletividade mesmo do sistema de saneamento? Perfeito. Vocês podem, a sociedade civil, a comunidade acadêmica, todos podem entrar nessa luta conversando com os parlamentares. A eleição municipal está chegando, está bem próximo. Quem elege um deputado federal, quem elege um senador, são as bases, são os municípios, os prefeitos, os vereadores. Então, nós precisamos muito dialogar com as câmaras de vereadores, dizendo, olha, vocês querem mal para a sociedade, se querem mal para a sociedade, vocês entreguem o esgotamento sanitário, distribuição da água, entreguem à iniciativa privada. Então, precisamos muito dialogar.
E vocês também podem, através das redes sociais, levantar a crítica, levantar o debate, e cobrar do parlamentar, cobrar do vereador, e aí sim eu falo de porquê. O poder concedente do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário é o município. Está assim na Constituição. Essa manobra que o governo FHC tentou tomar do município para entregar a iniciativa privada. Não conseguiu. Agora fizeram uma nova manobra, criando uma nova roupagem, um novo marco regulatório que engana a sociedade. A grande mídia mostra que o ente privado vai acabar com o déficit que existe no esgotamento sanitário, que não é verdadeiro. As experiências têm mostrado isso. A mostrado onde foi privatizado, piorou, inclusive, os serviços. Então, precisamos muito do apoio de vocês, que a sociedade, as comunidades resistam a esse projeto, que é um projeto tão danoso para a sociedade. E a palavra de ordem é resistir, e vamos, através dos parlamentares, inclusive também dos candidatos a prefeito, vamos conversar com cada prefeito. Olha, prefeito, e aí, o prefeito de Olinda, qual a sua posição de entregar o esgotamento sanitário à iniciativa privada, se levar um leilão? A opinião de Fernando Bezerra Coelho eu já sei, que é tentar tomar. Qual a posição dos candidatos à Prefeitura de Recife? Então, precisamos levantar esse debate. As eleições municipais é importante para que a gente suscite esse debate, leve à comunidade, leve à sociedade a importância de universalizar. E a pergunta que você colocou, como universalizar? Vai se universalizar se os prefeitos botarem no seu plano municipal de saneamento, do seu programa de governo, um plano municipal de saneamento. Porque eu volto a dizer, né? O que é debaixo da terra não dá voto. O cara quer fazer uma praça que fica bonita, etc., mas não quer fazer o esgotamento sanitário. Então, o município também tem que chamar os investimentos estadual, federal e municipal para fazer o esgotamento sanitário, que esse é o nosso maior déficit. E melhorar o abastecimento d'água através das companhias estaduais. Então, claro, é isso que a gente tem a dizer. As prefeituras, governo estadual e governo federal, que a gente percebe que está na contramão, que é entregar a iniciativa privada, se cada um fizer um pouco com os técnicos da casa, e cada companhia estadual, que fala especial Pernambuco Compesa, mas tem Cachepa, tem outras companhias a nível nacional, fazendo os investimentos devidos, focando no esgotamento sanitário e na abastecimento de água, nós temos condições de universalizar com os técnicos da casa em 10 anos. E com a iniciativa privada não vai ser em 30 anos, não vai ser em 40. Cara, vão pegar o que é de bom, que é o filé, e depois vão embora. Certeza. E para a gente finalizar, eu queria saber como é que os movimentos sindicais e as entidades têm se articulado, né, para minimizar os efeitos dessa aprovação desse novo marco e como é que vai fazer para fiscalizar esses prazos também, né, de cumprimento e cobrar realmente que se vai ter que fazer desse jeito, que seja feito, né, que seja universal, enfim, a gente sabe que não vai ser, mas a gente precisa lutar para que, de alguma forma, exista essa acessibilidade a esse serviço. Eu queria saber como é que o movimento sindical tem se organizado nesse sentido. Quero dizer, a sua pergunta, e até acho que finalizando a nossa conversa, é bastante interessante. O movimento sindical está bastante unificado nessa luta contra esse processo de privatização. Essa é a privatização imediata mesmo desse projeto, desse processo. Então, o movimento sindical, através da Federação Regional dos Urbanitários do Nordeste, a Federação Nacional dos Urbanitários, que engloba os trabalhadores de saneamento, água e energia, nós estamos empenhados em derrubar esse veto. Também nós estamos articulados com os governos, com os governadores. O governo de Pernambuco sempre foi um aliado nosso contra esse processo de privatização. Os governadores do Nordeste, nós tivemos conversa com o Rui Costa, com Fátima Bezerra, lá no Rio Grande do Norte. Nós já conversamos com todos os governadores do Nordeste e já saiu a carta dos governadores. Primeiramente, foi os governadores do Nordeste. Mas depois do veto presidencial, nós já conseguimos mobilizar outros governadores, inclusive governadores que são de extrema-direita. No caso de Goiás, Ronaldo Caiado também é contra esse projeto e já está assinando, tem aí a carta dos governadores. Nós gostaríamos que todos os governadores do Brasil, do país, assinassem esse manifesto. Mas nós vamos conseguir todos, mas se chegarmos pelo menos já 23 governadores, vai ser um grande feito do movimento sindical articular
articular a bancada do Nordeste, bancada de parlamentares, senadores e os governos, porque os governadores sabem que vão pagar essa conta, vai ser uma conta cara para eles. Vão pagar na saúde, os municípios também vai pagar com a saúde e a sociedade vai pagar a conta. Então, por isso, o movimento sindical e os movimentos sociais estão unidos nessa luta contra a privatização do setor de saneamento. Nós defendemos o saneamento público, o investimento fortalecendo os investimentos para melhor distribuição de água e esgotamento sanitário para a sociedade. Pronto, é isso, gente. Obrigada, Barbosa, por aceitar participar desse momento com a gente, né? Porque é realmente uma luta, é um direito essencial o saneamento, né? E não deve ser relegado a alguém que só quer lucrar em cima disso, né? É um direito que tem que ser garantido, cabe ao Estado, né? Então, é uma luta que, enfim, é um debate muito importante que a gente precisa pautar e a gente não pode esquecer, não pode deixar esse debate simplesmente acabar, né? A gente precisa estar aqui, a gente precisa cobrar e a gente precisa lutar. Então, muito obrigada por aceitar construir esse momento e é isso. Nós é que agradecemos. Já estamos conversando conversar com a sociedade civil organizada, conversar com o movimento popular, conversar com a comunidade acadêmica para a gente é uma grande satisfação e grande alegria. Estamos à disposição para qualquer dúvida ou algum esclarecimento que porventura venha surgir. Abraço, agradeço. Obrigada, gente.